dia, pessoal do canal Bizu do Prof. Betão. Hoje vamos falar de limite, cálculo diferencial e integral, limites à indeterminação. Ou seja, quando aplicamos o limite ali do cálculo, o valor cujo qual é substituído no lugar da letra e que vai gerar uma indeterminação, ou seja, não dá para resolver. Então essa letra A, limite de x tendendo a 7 de x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7. Substituímos o 7 no lugar do x, ou seja, 7 ao quadrado menos 49 sobre x menos 7. Aliás, 7 menos 7. Vai zerar o denominador, que já não pode acontecer, porque não existe fração com denominador zero. E vai zerar também o numerador, porque 7 ao quadrado 49, menos 49 vai dar zero, ou seja, zero sobre zero. É uma indeterminação. Então, nós temos que encontrar ali um recurso algébrico para substituir, né, para resolver essa fração de forma que não caia em indeterminação. Na letra A, nesse caso aí, nós temos uma diferença onde o x está ao quadrado, ou seja, ele tem raiz quadrada exata. A raiz de x ao quadrado é o próprio x, né? Porque a raiz quadrada de uma letra ao quadrado. E raiz de 49 é 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Logo, podemos aplicar a diferença entre dois quadrados, lá na faturação, produtos notáveis, lá do oitavo ano, aquelas ferramentas do oitavo ano, do algebrismo, né, do oitavo ano, onde aqui abaixo, a ao quadrado menos b ao quadrado, dois números reais quaisquer, é igual a mais b vezes a menos b. A e b são as raízes desses números. No caso da expressão acima, a letra A, raiz de x ao quadrado é x e raiz de 49 é 7. Então, substituindo, o limite de x tendendo a 7 é igual a x mais 7 vezes x menos 7 sobre x menos 7. Para a próxima linha de baixo, vai ficar limite de x tendendo a 7, onde temos um produto, numerador igual ao denominador, aí, ó, x menos 7 com x menos 7. Então, esses dois termos podem ser cancelados, porque eu tenho produto, né? Quando temos um produto, podemos cancelar. E aí, vai ficar x mais 7, substituindo o 7 no lugar do x, 7 mais 7, 14. Então, letra A já está resolvida. O segundo caso, que é a letra B, segundo exemplo, limite da raiz de x mais 2 sobre, menos raiz de 2 sobre x, de x tendendo a zero. Se substituirmos, vai ficar 0 mais 2, menos raiz de 2 sobre 0, é o que vai dar raiz de 2 menos raiz de 2, dá 0 sobre 0, uma indeterminação. Nesse caso, nós temos que racionalizar o numerador. Lá no nono ano, geralmente o pessoal vê racionalização de denominadores, quando há radicais, raízes no denominador de fração, temos que encontrar um método para tirar as raízes do denominador da fração. Nesse caso aqui, é a racionalização de numeradores, porque se cancelar o radical do numerador, não cairá em indeterminação. Então, racionalizando aí o numerador,
É a volta, é a regra recíproca da diferença de dois quadrados, ou seja, é o produto da soma pela diferença de dois termos, que é o a mais b vezes o a menos b, que é a ao quadrado menos b ao quadrado, é a volta, né, da diferença de dois quadrados. Esse raiz de x mais 2 podemos chamar de a, e o raiz de 2 chamar de b. Então vai ficar a menos b. Ou seja, para aplicar a regra da racionalização, que é o terceiro caso da racionalização, quando temos ou dois radicais somando ou diminuindo, ou um radical e uma letra, né, um número, aquele termo que não dá para cancelar multiplicando apenas pela raiz. Então, temos que usar esse recurso aí, né, do produto da soma pela diferença, né, de dois termos. E raiz de aliás, a menos b, temos que multiplicar por a mais b. Ou seja, então, raiz, limite de x tendendo a zero, raiz de x mais 2 menos raiz de 2, vezes raiz de x mais 2 mais a raiz de 2, sobre x vezes raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. O que multiplicar em cima tem que multiplicar embaixo para não alterar a fração. Logo, o limite de x tendendo a zero vai para a segunda parte lá, ao quadrado menos b ao quadrado, o numerador. Então, raiz de x mais 2 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. Raiz quadrado ao quadrado, cancela-se o radical. Então vai ficar x mais 2 menos 2. A parte de baixo pode se repetir, porque cancelou o 2 e o menos 2, dá zero. Então, sobrou x em cima sobre x vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2 no denominador. Como é um produto no denominador, então esse x de cima com o de baixo pode ser cancelado. Então vai ficar dividindo por ele próprio, vai ficar 1 e 1. Né? Então 1 sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Aí substituindo, né, limite de x tendendo a zero, no lugar de x substitui por zero. Então 1 sobre raiz de 0 mais 2 mais a raiz de 2. Ou seja, é o limite de raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2, porque os radicais são iguais. Logo, 1 sobre 2 raiz de 2 caiu no primeiro caso de racionalização de denominadores já do 9º ano. Ou seja, onde temos que multiplicar pela própria raiz quadrada. Aí o que as pessoas confundem, né? Nesse caso aí, tem que multiplicar apenas por raiz de 2, e não por 2 raiz de 2. Porque quem vai cancelar o radical é o próprio radical, e não esse 2 aí que está multiplicando o radical. Então, ó, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Né? Cancela seu radical. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, o limite de x tendendo a zero da raiz de 2 sobre 4. Então, dois exemplos aí de um assunto que confunde bastante os alunos de cálculo.